querido, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. E aqui agora você vai ouvir mais um pouquinho acerca do Catecismo Maior. E é claro que eu preciso aqui esclarecer algumas questões importantes. Primeira delas, nós estamos utilizando aqui a versão do Catecismo Maior que foi publicada pela editora Puritanos. Esta é a primeira edição da editora Puritanos em 2007. E nós vamos, claro, meditar aqui e ler aqui o comentário que foi feito pelo Johannes Gerhardus. O Johannes Gerhardus, ele traz pra gente, de uma forma bem clara aqui, o entendimento do Catecismo Maior. E é claro, você vai crescer muito. O meu desejo é que você cresça bastante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. E indique também para aquelas pessoas que você gostaria que conhecesse melhor o Catecismo Maior e também os outros símbolos de fé, como a confissão de fé, que nós, com a graça de Deus, se Deus sim permitir, nós estaremos também futuramente aqui publicando, né, dando aqui voz a essa escrita preciosa. Então é muito importante que você saiba disto, que você também tenha amor pela doutrina, que você cresça no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então vamos lá, hoje nós vamos com a segunda pergunta, já está aí no meu canal a primeira pergunta do Catecismo Maior e o comentário também, né, do Johannes Gerhardus, e agora nós vamos com a segunda pergunta do Catecismo Maior. Qual é a segunda pergunta do Catecismo Maior? É assim, olha a segunda pergunta como que ela é. Ela diz assim: como podemos saber que há um Deus? Essa é a pergunta. A resposta do Catecismo Maior é o seguinte: a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus claramente testificam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a salvação. Nós temos aí como referência vários textos. Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20, Paulo vai tratar sobre isso. Deus revelado pela luz da natureza e por suas obras. Romanos 2, versículo 14 a 16, o apóstolo Paulo vai falar que a lei de Deus revela Deus no coração do homem. Então, muito interessante isso. Salmo de número 119, do versículo 1 a 3, Deus revelado no céu. Atos, Lucas escreve em Atos capítulo 17, 28, a vida humana depende totalmente de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo mostra para nós que a revelação natural de Deus não é suficiente nem igual à sua revelação especial, dada por seu Espírito. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, a Sagrada Escritura é a revelação suficiente para a salvação. E em Isaías, capítulo 59, versículo 21, o Espírito e a palavra de Deus foram dados ao seu povo do pacto, diferentemente da sua revelação natural, que foi dada a toda a humanidade. Então vamos ver aqui o comentário de Johannes Gerhardus. O que significa luz da natureza humana? Está aqui nessa pergunta do catecismo, nessa segunda pergunta do Catecismo Maior. Ele coloca o seguinte: significa a revelação natural de Deus no coração e na mente do homem. Essa luz da natureza é comum a todo gênero humano. Os pagãos que jamais receberam a revelação especial de Deus, a Bíblia, possuem por natureza um certo conhecimento de Deus e têm em seus corações uma certa consciência da lei moral. Paulo trata disso em Romanos capítulo de número 2, do versículo de número 14 a 16. Crer em Deus é natural para o homem. Somente o nécio diz em seu coração que não há Deus. Segundo, qual o sentido de
as obras de Deus, nessa segunda pergunta do Catecismo Maior. Essa expressão significa a revelação de Deus na natureza exterior à natureza humana. Inclui todo o reino da natureza, grande e pequeno. O céu estrelado, visto pelos mais possantes dos telescópios, e a menor partícula de matéria que possa ser fotografada pelo microscópio eletrônico, tudo revela o Deus que os criou e governa. As obras de Deus também incluem todas as criaturas vivas e todas as obras de Deus no curso da história humana. Tudo dá testemunho do Deus invisível que criou, preserva e tudo controla. Terceira pergunta: qual é a mensagem que a luz da natureza e as obras de Deus trazem à humanidade? A luz da natureza e as obras de Deus trazem à humanidade uma mensagem sobre a existência de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Isso você pode conferir em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 19 a 20. Sua glória, no Salmo de número 19, versículo 1. A sua lei moral, em Romanos, capítulo 2, do versículo 14 a 16. Essa revelação natural de Deus e de sua vontade é suficiente para deixar os homens sem desculpas pelos seus pecados, conforme Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 20 e versículo de número 21. Quarto, por que é que essa mensagem da luz da natureza e das obras de Deus não é apropriada para as necessidades espirituais da humanidade? Essa revelação natural de Deus e da sua vontade é insuficiente para as necessidades espirituais da humanidade em sua presente condição decaída e pecaminosa por duas razões. Primeira, quando a humanidade caiu no pecado, a sua necessidade espiritual mudou e é agora maior do que a humanidade foi criada. Agora, o homem, ele precisa da salvação do pecado pela graça de Deus através de um mediador. No entanto, a luz da natureza e as obras de Deus nada têm a dizer sobre a salvação do pecado. Não revelam nenhum evangelho ajustado às necessidades do pecador. Segunda razão, a queda do homem no pecado alterou a sua capacidade de receber e entender até mesmo a mensagem que a luz da natureza e as obras de Deus lhe manifestam. O coração e a mente do homem se tornaram obscurecidos pelo pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22. O resultado disso foi que a revelação natural de Deus foi interpretada erroneamente e corrompida em idolatria. Paulo fala, Romanos capítulo 1, versículo 23, sobre esta verdade. Esse mergulho na falsa religião resultou, por sua vez, em terrível corrupção e degradação morais, conforme Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo de número 24 a 32. Mas, apesar de tudo isto, a revelação natural de Deus e da sua vontade ainda deixa os homens indesculpáveis, porque a modificação da sua necessidade e a sua presente incapacidade para compreender a revelação natural de Deus é culpa do próprio homem. A humanidade é responsável não apenas por ter caído em pecado, mas também
por todas as consequências de ter caído em pecado. Quinto, que revelação integral temos de Deus e da sua vontade? Temos, além da revelação natural de Deus, a sua revelação sobrenatural, que existe hoje somente na forma das Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos. Essa revelação sobrenatural de Deus é às vezes chamada de sua revelação especial. É dita sobrenatural porque foi dada ao homem não pela atuação das leis da natureza, mas pela operação milagrosa de Deus, o Espírito Santo, conforme 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Aliás, 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tá certo? Sexto, quais são as principais diferenças entre a revelação natural de Deus e a sua revelação na forma das Sagradas Escrituras? A primeira é dada sem exceção a todos os homens. A última limita-se àqueles a quem a Bíblia alcança. A primeira é suficiente para deixar os homens indesculpáveis. A última é suficiente para a salvação. A revelação de Deus na forma de Sagrada Escritura é mais clara e mais definida do que a sua revelação natural. A revelação de Deus na forma da Sagrada Escritura comunica verdades sobre Deus e sobre a sua vontade que estão além das que podem ser conhecidas por sua revelação natural. Sétimo, para que a revelação de Deus na forma da Sagrada Escritura possa nos tornar sábios para a salvação, que mais é necessário além da Bíblia? Para que a Sagrada Escritura torne alguém sábio para a salvação, exige-se, além da Bíblia, uma fé verdadeira, conforme o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e também Hebreus, capítulo de número 4, versículo 2. Essa fé verdadeira é um dom de Deus. Paulo vai dizer isso em Efésios 2:8, em Atos capítulo 16, versículo de número 14, Lucas vai dizer isso também lá. Ela é operada no coração do pecador pelo Espírito Santo de Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 17 a 19. Portanto, além da Bíblia, requer-se a iluminação da mente pelo Espírito Santo, de modo que o pecador possa entender e apropriar-se da verdade para a sua salvação. O Espírito Santo, em sua obra de iluminação, não revela nenhuma outra verdade além da que está revelada na Escritura, mas somente capacita o pecador para ver e para crer na verdade já revelada na Bíblia. Meu querido, portanto, aplicando o que nós terminamos de ler aqui, de ouvir ao nosso coração, é muito importante que nós estejamos sempre lembrando disto. Há duas revelações. Deus se revela de duas maneiras. Deus se revela através da natureza, das obras que Ele criou. Esta revelação não é, de forma alguma, eficiente, eficaz para a salvação, mas ela é suficiente para deixar os homens de forma, indesculpáveis diante da lei de Deus que condena todo homem. E a revelação especial, a revelação que Deus faz através das Sagradas Escrituras, onde Deus separou homens
e colocou neles o seu espírito e os levou a escrever de forma inerrante toda a sua vontade para a nossa salvação, para a nossa edificação, para a nossa correção e para a nossa educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus esteja nos abençoando para que nós estejamos conhecendo esse Deus verdadeiro a cada dia mais por meio da sua palavra e o glorificando também por causa das suas obras magníficas que ele criou, que ele preserva, que ele sustenta com o seu poder. Portanto, a este Deus bendito seja toda a honra, seja toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém.